O Bitcoin pode cair até 26 mil dólares e ninguém está falando sobre isso. Vou te mostrar aqui o estudo complexo, exaustivo que eu fiz. Vou te mostrar de uma forma fácil onde que eu cheguei nesse valor dos 26 mil. E também falar que eu não acredito, eu acredito que ainda possa ter alguma alta, chegar até 116 mil. E aí eu vou te mostrar por que desse valor de 116 mil. Então fica comigo até o final para você saber se realmente é a hora de comprar ou se é preciso esperar mais um pouco, porque acho que o pessoal não está te passando todas as informações que você precisa. Vamos tentar trazer o máximo de informação para você. Então vamos lá, vamos começar mostrando o que está acontecendo hoje, né, pessoal? Como é que está o Bitcoin hoje? Então estamos aqui, ó, nesse momento com 78 mil dólares, 708. Quem acompanha o canal já sabe que eu já tinha falado que ele provavelmente cairia até 72 mil, 73 mil. Então, pessoal, isso aí é meio básico, né? Só traçar aqui as linhas de suporte, resistência, né? Você vai ver aqui que o próximo valor aqui, ó, 72.700 nessa região aí, um pouco mais, um pouco menos. Como eu sempre falo aí, né, no meu treinamento, eu falo que o suporte e a resistência são uma região. Então, você vê aqui 73.500 a 72.742. Então, realmente é uma região. Acredito que aqui, né, seja uma oportunidade de entrada comprado. E aí, traça o seu alvo aí até um pouquinho em cima. E eu já sairia da operação, porque eu não tenho certeza que ele vai se manter em alta, tá? Então, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E vamos lá já para o meu estudo, então. Vamos lá. Então, o que que eu fiz, pessoal? O que mais afetou o preço do Bitcoin ao longo da existência dele foi o halving, né? Então, peguei lá quando foi o último halving. Halving, para quem não sabe, é o seguinte: os mineradores, né, quem processa as transações, ganham Bitcoin quando eles acertam o resultado final da transação. Então, tipo assim, eles estão validando as transações, alguém achou a conta correta e aí vai lá e ganha 3 bitcoins. E 3 bitcoins hoje em dia, né, pessoal, quanto que dá aí? Dá 1,5 milhão de reais. Então, quando os mineradores recebem essa grana, né, eles tiveram gasto com energia elétrica, né, com equipamento, como antigamente se usava a placa de vídeo, né, agora mineradoras. Então, assim, tem muito gasto para fazer a mineração. Então, quando eles recebem essa recompensa, eles querem vender. E aí faz com que o preço do Bitcoin caia um pouquinho, né? Aí você soma o tanto de mineradores que existem e o preço vai caindo consistentemente. Então, essa é uma força vendedora, né? Só que quando acontece o halving, o tanto que eles ganham, os mineradores, cai pela metade. Então, se eles ganhavam 3 bitcoins, vão ganhar 1,5 bitcoin. Então, essa força vendedora ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, é por isso que acontece movimentos, né, de alta aqui, como, por exemplo, no último halving, que foi em 2020, né, 11 de maio de 2020, o Bitcoin estava a 8 mil dólares e 500 e ele subiu até 64.854. Depois foi até 69 mil. Então, no caso de 69 mil, por exemplo, foi 8 vezes o valor que era no período do halving. Então, claro, tem outros fatores também. Aqui nesse período houve uma institucionalização. Por exemplo, a MicroStrategy, né, começou a investir em Bitcoin e tal. Então, tem outros fatores que afetam o Bitcoin também. Mas o halving, assim, se a gente olhar desde o primeiro halving, consistentemente, ele afeta positivamente o valor do Bitcoin. Então, aqui no halving que eu fiz o estudo, né, 2020, a gente teve uma alta de 7,5, tá? Depois de 8 vezes até 69. Então ele fez um pico, caiu e aí ele caiu bastante, né? A gente pode olhar ali, ele foi até 29 mil quase, né? Então caiu mais da metade do valor e aí subiu de volta, tá? Então por isso que nesse momento, agora voltando um pouco para o presente, né? Estamos aqui em 2025, né? Então ele o halving foi quando? O halving foi em 2024, ano passado.
E a gente está quase chegando um ano depois, tá bom? Então foi dia 20 de abril de 2024. O valor naquela época era 64.940, podemos arredondar aqui para 65 mil dólares, tá? Então, é claro assim, mas ele não vai subir 8 vezes como subiu no passado. Isso não é uma regra, né? A regra maior, vamos dizer assim, é que ele se valorize, mas não necessariamente 8 vezes. Inclusive, quanto mais tempo passa, mais pessoas entram no Bitcoin, a tendência é que ele comece a suavizar os seus movimentos, né? Mas realmente a gente pode dizer que a gente esperava uma alta maior aqui nesse halving. Por isso que eu também acho que é razoável pensar que ele foi até 109 mil e agora ele está caindo, né? E se a gente for olhar da outra vez, ele caiu mais da metade. Então, se a gente pensar em 109 mil, poderia cair até uma região aqui de uns 50 mil, mais ou menos, tá? Um pouco mais da metade. Mas agora, nesses próximos dias aí, né? Eu acredito nos 73 mil, tá? E aí, eu não sei se vai ser nos 73 mil ou se ele vai buscar os 50, que eu acredito que possa ter uma segunda alta, tá? Que chega até 116 mil. Mas André, você tirou isso da sua cabeça? Não, é um estudo feito com base no passado. E aqui vale já o lembrete de lucros passados não são garantia de lucros futuros, tá? Então faça sua própria análise aí, tenha responsabilidade nos seus investimentos. Não estou te dando aqui uma garantia, mas estou fazendo um estudo baseado no passado. Então, o que aconteceu no passado? Ele foi de 8.500 até 64 mil. Daí depois caiu mais da metade e subiu de novo. Então, essa subida de novo, essa diferença aqui, ó, dos 69 mil para 64.854, dá mais ou menos 6% essa alta, tá? Essa diferença. Então, por isso que eu fiz o cálculo aqui, né? 6% acrescentando em 109 mil, a gente chegaria em 116.593. Esse valor, né, é mais ou menos, pode ser mais, pode ser menos, e pode ser também que não aconteça essa segunda alta. Por que eu falei então desse valor assustador aqui de 26 mil dólares? Porque depois ele chegar em 69 mil, lá, que ano isso aqui, ó, 2020 e 2021, tá? Ele caiu incríveis 77,5% e chegou a 15.476 dólares. Então, pessoal, a gente olha isso e a gente fica impressionado, porque você imagina o pessoal nessa época aqui, ó, saiu de 8 mil, né? Cresceu, 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 foi 64, falaram, nossa, vai bater os 100 mil. Aí, de repente, cai lá, vai para 30 mil. Aí eles falam, puxa, será que vai cair tudo de volta? Não, não cai tudo de volta. Vamos para uma nova alta. Agora vamos para os 100 mil finalmente? Não, não vamos. Foi um pouquinho mais e aí já caiu, entrou força vendedora forte e eles chegaram a perder aqui, né, o suporte, então caiu ainda mais. Mas um detalhe, ele não chegou ao valor do halving anterior. Então isso é uma coisa histórica que ele não costuma chegar ao valor do halving anterior. De todos os halvings que eu analisei, ele não chega nesse valor. Então, se nós estávamos aqui em 2024, né? Nós estávamos em 2024, 64.940. Só que ele não subiu as 8 vezes. Ele não subiu as 8 vezes, nem 3 vezes. Ele subiu muito menos, né? Então, será que dessa vez ele vai chegar no valor do halving e vai cair direto 77,5%? Aí ele chegaria nos 26 mil dólares, tá? Então, assim, a gente tinha uma expectativa, por exemplo, de que o Bitcoin seria adotado em larga escala pelos Estados Unidos, né? E isso não está se confirmando exatamente assim, né? A gente precisa ficar atento a essa notícia da reserva dos Estados Unidos, tá?
Vou até trazer mais vídeos sobre isso aí no canal. Então isso é uma coisa que realmente impacta. Mas fato é que, coincidentemente, nesse período onde ele faria essa alta, não se confirmou a notícia ainda da reserva especificamente de Bitcoin, mas sim de criptomoedas. Então isso pode acabar contribuindo, né, para um desânimo aqui do mercado, e isso pode ajudar a vir buscar aqui um fundo mais abaixo ainda, tá? Agora, 2028 tem outro halving, tá? Então, assim, 2028 a gente deve estar bem acima aqui dos 65 mil dólares, tá? Isso historicamente, né, olhando. O que mais? Eu fiz aqui para vocês, né, colorido aqui, ó, os períodos, né? Então aqui no halving especificamente, ele foi aqui na linha laranja, né? Então após o halving nesse primeiro ano, foi um período de alta. E se a gente comparar com hoje, né, 2024 até 2025, nós ainda estaríamos dentro desse período. Mas a queda já começou, né? Então, isso aqui é possível de acontecer. Então, nós passamos aí por esse período de alta. O segundo período, eu anotei aqui, é um período de caos. Por que eu anotei caos? Porque ele subiu aqui, né? Muito, né? Esse aqui é 8 vezes até aqui deve ter subido umas 4 vezes. Então você pensa, um ativo subir 4 vezes e depois cair praticamente tudo. Então é uma montanha russa. Eu até escrevi montanha russa aqui, mas era muita coisa para escrever. Achei melhor escrever uma palavra curta. Então pode ser que a gente bata nos 116 mil e caia tudo de volta. Depois de 2 anos, pessoal, costuma ser um período de baixa, né? Então fiquemos atentos aí, né? Daí então aqui seria 2025, 2026, né? 2026 para frente poderia ser um período de baixa, aonde eu imagino que ele possa chegar em valores realmente baixos, ou 50 mil, ou até 26 mil se ele vier buscar o 77. Tá? Então não acredito que essa baixa seja agora em 2025, embora seja possível, mas acredito que ele possa ainda fazer um zigue-zague aqui e existir um período de lucro aqui no que eu chamei de período de caos. E aí, depois de 3 anos, né, no ano anterior ao halving, no início o pessoal talvez não soubesse o que era halving, então não costumava ver essa corrida antes do halving. Agora, mais recentemente, o pessoal já sabia o que era halving, então houve muito mais notícia a respeito. Então, é um período que o pessoal estava mais comprado, né? Então, por isso que eu anotei aqui que talvez possa ter uma subida antes do halving, né? O mercado costuma antecipar as expectativas, né? Quando você pensa que vai subir, então aí já está todo mundo comprado, né? Então, assim, olhando o que a gente deveria fazer, né? O certo é a gente comprar quando o pessoal tá com aquele sentimento de que vai cair, de que não tem mais jeito. Esse é o momento, costuma ser o momento ideal da compra, tá? Quando o pessoal está empolgado, ai, vai subir, não para de subir, esse geralmente é o momento ideal da venda. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, no CoinMarketCap, né? Tá mostrando o sentimento das pessoas e 79% acredita numa alta ainda, né? Tá bullish. Então, ah, talvez, né? Talvez por isso está caindo o mercado, porque estava todo mundo pensando em alta e geralmente costuma ser o contrário. Quero mostrar aqui o valor aqui, né, do ouro e do dólar. Então o dólar aqui na nossa tela, né, comparado às moedas do mundo, tá? Aqui não pense em Brasil, não pense em real. Não é sobre isso que eu estou falando. Não é comparação com o real, é comparação com todas as moedas do planeta. O dólar vinha perdendo poder de compra. E agora, né, e foi forte aqui, né? Vamos ver aqui, ó. 3, 4 e 5, tá? 3 quedas fortes e agora começa a formar um fundo aqui. Então acredito que nos próximos dias haja uma recuperação aqui do dólar, da força dele,
E isso pode acabar sendo mais uma força vendedora para o Bitcoin, né? Porque quando o dólar sobe, muitos investidores, né, as baleias, eles acabam botando o dinheiro em dólar e aí acaba tirando um pouquinho do Bitcoin. Então pode ser que isso ajude o Bitcoin a cair mais um pouquinho ainda, tá? Outra coisa, ouro, tá? O ouro não parava de subir, olha aqui, ó, desde dezembro de 2024 não parava de subir até o dia 24 aqui, né, de fevereiro, e aí agora começou uma queda. Então, isso sim é algo que pode ajudar o Bitcoin, tá? Porque se o pessoal não está investindo em ouro, então eles vão ter que botar o dinheiro ou em dólar, ou em Bitcoin, ou em ações, alguma coisa assim do mercado, tá? Já fiz estudos aqui no canal também, se você acompanha mais tempo, você já viu que existe essa relação do ouro, do dólar e do Bitcoin. Se você quer saber mais sobre essas questões e também saber, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Eu ia falar sobre o nosso treinamento, mas eu achei incrível aqui no gráfico do Bitcoin. Deixa eu achar ele aqui de volta. Aqui, ó. Que foi um exemplo clássico do livro, né? Vou deixar o livro aí para vocês também, que a gente tem do Guia Trader, que mostra os 10 melhores padrões de entrada em um trade, tanto de compra quanto de venda, tá? Mas olha esse martelo lindo aqui, ó. Essa formação linda aqui, seguida de uma confirmaçãozinha, exatamente o exemplo que está no nosso livro, tá? Então, já deixo o link aí para vocês, o convite para vocês verem esse nosso livro, porque lá eu falo exatamente isso, ó, o martelo e o candle de confirmação. Você entra aqui, ó, no preço de fechamento. Olha essa alta maravilhosa aqui que você teria pego, tá? Mas depois começou a cair. Sim, você vai traçar um alvo, né? Um alvo, por exemplo, do tamanho do martelo aqui. Então, aí você, né, já teria feito um trade bem interessante. Então, pessoal, esse aqui é o guia que eu estava falando, né? Guia Trader Padrões de Candle. Então, aqui tá R$ 97,00, mas eu vou deixar um link com desconto para vocês. Então, confere aí o link e vê quanto que é o desconto que eu consegui para vocês. Aqui eu falo aqui sobre padrões úteis tanto em mercado de alta quanto baixa, né, Ale? E olha essa página real aqui, né, um exemplo real que eu mostro justamente aqui o martelo, né, e mostro a entrada 1, né, que se poderia dar que é no fechamento desse candle de confirmação e a entrada 2 que seria em 50% desse candle de confirmação, tá? E aí, né, projeta para cima o movimento que você entender que existe naquela região, né? E aqui está o lucro e o stop loss sempre embaixo aqui desse martelo, então trabalhando com stop curto, né? Então por isso que é interessante aí esse guia, tem mais padrões aí para você olhar. E a CNN trouxe, né, que o Trump afirmou ter mais de 17 bilhões em Bitcoin e que vai buscar ampliar esse estoque. Então, o que eu entendi é que ele não quer usar dinheiro do contribuinte para é, aumentar a dívida dos Estados Unidos, qualquer coisa assim, e comprar Bitcoin ou criptomoeda, mas sim pegar criptomoedas de processos judiciais que tiverem sido apreendidos e formar essa reserva dos Estados Unidos. Então, eles até podem desenvolver estratégias de aquisição de mais criptomoeda, desde que isso não impacte negativamente na dívida, nem aumente tributos para os contribuintes dos Estados Unidos, né? Então, acho que isso talvez tenha ficado um pouco aquém do que o mercado de criptomoedas pensava, porque existia, queira ou não queira, uma esperança de que seriam comprados bitcoins, uma grande quantidade de bitcoins para formar essa reserva. Então, o fato dele afirmar que a reserva já existe e de que ele possui 200 mil bitcoins, talvez deixe um outro receio no sentido de que ele pode eventualmente vender esses bitcoins. Isso pode formar
uma queda grande no preço, né? Embora eu entenda que se ele fizer isso de uma vez, ele vai estar perdendo dinheiro, né? Porque vai cair instantaneamente o preço. Então ele vai ter que formar estratégias de venda ao longo do tempo. Mas é curioso saber, né, que os Estados Unidos nesse momento talvez sejam uma das pessoas que pessoas que eu falo não é pessoa, né, mas você entende, né, uma pessoa jurídica aí que mais tem Bitcoin no planeta, tá? Então quando a gente pensou que eles iam comprar, eles já tinham toda essa aquisição. Então talvez isso tenha desestimulado algumas pessoas. Outra notícia interessante, né, que El Salvador aí encara o FMI e continua comprando Bitcoin. Apesar do FMI ter recomendado que o El Salvador parasse de comprar, né, as criptomoedas, o El Salvador teria comprado mais 5 Bitcoins, né, e aí tá chegando aqui tá com mais de 6 mil Bitcoins atualmente. Então, é curioso acompanhar aí, né, que falaram que El Salvador desistiria do Bitcoin, mas aparentemente não é o caso. E agora eu queria pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho e vou deixar para vocês o rastreador de criptomoedas a TradingView. Assista esse vídeo aí que eu fiz um tempo atrás aí e ficou muito legal, onde eu mostro como que você pode usar essa ferramenta.